Ouvir, ouvir, com outros olhos. Boa tarde, vamos iniciar o nosso terceiro podcast German, Ouvir com Outros Olhos, e de hoje vamos dar voz ao tempo. É o tema que vamos dedicar os próximos minutos e para o qual convidamos Ana Soares, antiga cabeleireira que nos traz a experiência da doença oncológica, no âmbito do qual participou no projeto Conhecer a Doença, os Doentes em Primeiro Lugar, desenvolvido no IPATIMUP. Dilermano Sobral, médico de família na Unidade de Saúde Familiar de Ramalde, docente voluntário de Comunicação Clínica na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e interessado na medicina narrativa, segundo as suas próprias palavras. E, por último, Margarida Branco, psicóloga clínica no Centro Hospitalar Universitário do Porto. Tem igualmente trabalhado na área, essencialmente, dos cuidados paliativos, doenças neuromusculares e luto, e integra também o Grupo de Apoio ao Luto do Centro Hospitalar Universitário do Porto e faz parte do Gabinete de Educação Médica do ICVAS, Centro Hospitalar Universitário do Porto. E a todos queremos agradecer o facto de terem aceitado o nosso convite. A propósito do tópico em debate, dar voz ao tempo, recordamos um excerto da obra Confissões de Santo Agostinho. O que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, sei o que é. Mas se quero explicá-lo a quem me pergunta, não sei. No entanto, digo com segurança que sei que se nada passasse, não existiria o tempo passado. E se nada adviesse, não existiria o tempo futuro. E se nada existisse, não existiria o tempo presente. Quando o tempo está a passar, pode sentir-se e medir-se. Quando, porém, tiver passado, não pode, porque não existe. E agora vamos lançar o primeiro repto a todos os convidados. Pedimos para serem sucintos, mas gostaríamos de perguntar como interpretam estas palavras de Santo Agostinho à luz da experiência profissional e pessoal. Quem é que quer abrir as hostilidades? Os doentes em primeiro lugar, não é? É assim, olá a todos. O tempo acho que não é igual para quem vive uma doença e um médico. Acho que o tempo não é igual, porque nós vivemos o tempo de uma forma diferente. Enquanto o médico diz, temos que fazer um exame, agora temos que aguardar 2 semanas para o resultado do exame, porque é normal. O tempo é normal, aguardar-se bastante tempo o resultado dos exames. Para nós doentes, é diferente. Nós estamos a viver, nós queremos o resultado para ontem, queremos saber o resultado para ontem. E isso não é possível. Portanto, é assim, para um médico é normal e é banal dizer, vamos esperar 15 dias agora o resultado de uma biópsia. Para nós isso, o tempo é muito diferente. Acho que a não ser aqueles, claro, que tenham uma experiência pessoal ou familiar que compreendam, é visto de forma diferente. Margarida, eu acho, sim, eu estava a ouvir e na minha apresentação falhou-me a minha. Eu também trabalho muito na área da psico-oncologia, imenso. Eu estava a pensar nesta questão do tempo e ouvindo as palavras anteriores, eu acho que o desafio para quem cuida é o tempo em si, o tempo na acessão cronológica do tempo que nós temos, mas é também a possibilidade de um encontro nesse tempo, porque quem cuida, eu falo da minha experiência como psicóloga, efetivamente é necessário que haja um encontro com a pessoa que nós temos à nossa frente. E é verdade que o tempo para o profissional ou para a pessoa de quem que cuida pode ser diferente para a pessoa que é cuidada. Mas é necessário que haja uma série de variáveis para que esse encontro possa acontecer. Porque é esse encontro que permite que quem cuida, mesmo que os tempos sejam diferentes, se sinta cuidado na sua espera, cuidado nas suas angústias, cuidado nas suas ansiedades, e permite também a quem cuida sentir que está a cuidar.
com todas as variáveis que implica o cuidar, que é o estar, este ouvir que não é um ouvir passivo, é um ouvir ativo, porque é um ouvir atento. E acho que o grande desafio, efetivamente, é que o tempo de um e de outro possibilita um encontro que, por sua vez, vai possibilitar a comunicação. É isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Eu, em relação ao que disse a Ana, só corrigiria que não será a diferença entre o tempo do doente e o tempo do médico, será antes, também há, mas há a diferença entre uma pessoa doente e uma pessoa sem estar doente. E o tempo para cada um de nós é diferente nessa perspectiva. A perspectiva do tempo no doente é, como disse, como explicou a Ana, é a pressa, é a urgência. Qualquer doença, não só uma doença mais grave, uma doença oncológica, mas qualquer sintoma que desafie o bem-estar de uma pessoa, é uma urgência para aquela pessoa, pelo menos quando ela valoriza o sintoma, porque há aqueles também que não dão importância às doenças nem aos sintomas e não se preocupam. Mas quando alguém se preocupa, mesmo que seja um sintoma mínimo, é sempre uma urgência resolver aquele problema. Evidentemente, do lado do médico, que é o meu lado, e da experiência que tenho, evidentemente que nós, não estando doentes e estando no papel de técnicos, temos os nossos tempos em relação aos exames que são pedidos, em relação à marcação dos exames, ao tempo que levam os resultados a vir, e, portanto, será sempre diferente nessa perspectiva. Uma questão que tem a ver com a polissemia do tempo, não é? O tempo também, muitas vezes, não digo em situações graves e oncológicas, mas noutro tipo de sintomas que às vezes preocupam tanto ou mais os doentes, pode ser também um remédio, pode ser terapêutico. Há muitos sintomas que passam com o tempo, e aí o tempo é um medicamento quase. E depois há o tempo do encontro, como disse a Margarida, que é, e eu, para me preparar para esta conversa, fui ler O Ouvir com Outros Olhos, do professor João Lobo Antunes, e há aqui duas linhas que eu gostei muito de ler, que é onde ele diz que percebia há muito que aquilo que em rigor poderia oferecer aos doentes era simplesmente tempo, idealmente tempo livre de sofrimento. Portanto, acho que é isso que também temos que é o mais importante na relação, é termos tempo, termos a disponibilidade para ouvir com outros olhos ou para ouvir com toda a atenção os doentes, porque o principal para o doente, isto também tem a ver com a minha experiência, mas acho que isso está escrito noutros sítios também, é que se houver confiança na relação, se houver uma verdadeira relação médico-doente, uma relação clínico-doente, o tempo ou a doença em si é muito aceito de outra maneira, é mais facilmente aceito do que se não houver essa relação. Portanto, e para isso é preciso tempo também, disponibilidade, é o tempo para a consulta, e isso às vezes também é difícil. É difícil, há situações que os médicos estão sobrecarregados e não terão essa disponibilidade que muitos deles gostariam de ter para ter essa relação profícua com o doente. Porque se não houver essa relação, se o doente não tiver confiança, os 15 dias que vai ter que esperar pelo exame vai-lhe parecer uma eternidade, mas se já tiver estabelecido uma relação de confiança, ele vai saber que os 15 dias é porque não pode ser menos tempo, tem que ser mesmo os 15 dias. Ou seja, Aldir Armando, permita-me só interromper, no fundo aquilo que está a dizer vai ao encontro daquilo que disse a Margarida, que de alguma forma estes desencontros temporais, se assim se pode afirmar, em função dos intervenientes, podem ser de alguma forma
compensados ou minimizados se existir um bom fluido comunicacional entre Claro, as sim, pessoas, sim, não é? evidentemente, sim, sim. Eu se calhar então ia pegar nas palavras da Paula, relativamente a esta ideia de que uma boa relação comunicacional pode ajudar a superar estas dificuldades de ter de esperar por resultados de exames, ter de esperar pela próxima consulta, enfim. E perguntava ao Dilermando, da sua experiência como médico de família, de que forma é que um profissional de saúde, e nomeadamente um médico de família, pode fazer melhor uso do tempo que lhe é dado para cada consulta, porque de facto o tempo não é ilimitado, é evidente que às vezes é preciso esticar o tempo com alguns doentes e contraí-lo com outros, mas a qualidade do tempo tem de ser garantida e a minha pergunta é como é que isso se faz dentro do tempo que é dado para uma consulta normal e sabendo que, tal como a Ana disse, aquilo que para um doente é uma situação de medo, de angústia, de expectativa, de dúvida, para o médico é, inicialmente pelo menos, um momento de rotina. É uma rotina, não é? É mais uma consulta, é mais um doente. Depois, eventualmente, as coisas podem alterar-se durante a consulta. Sim, não é uma rotina nesse Rotina no sentido. sentido de Sim, cumprir o que tem que ser cumprido em termos profissionais, não é? evidentemente, se estiver com atenção ao doente que está naquele momento à frente, pois o tempo tem de ser maleável, ou seja, se numa consulta não precisar de 20 minutos e o problema se resolver em 10 minutos e o doente até sai satisfeito porque não tem mais nada para tratar. Mas se às vezes é preciso prolongar a consulta para além dos 20 minutos, pois é isso que deve ser feito. E acontece que, apesar de ter 20 minutos distribuídos por consulta, há consultas que acabam por demorar mais tempo se eu estiver realmente a ouvir o doente e não tocar na campainha e dizer agora chegou ao fim, falamos da próxima vez. Evidentemente que isso tem que haver uma certa flexibilidade no tempo disponível, que não é ilimitado de qualquer maneira. Estratégias para fazer render o tempo, não é? É estar focado naquele momento, naquele doente, não ter outras preocupações ou conseguirmos estar focados só na consulta naquele momento e também dar sempre, mostrar disponibilidade para o doente poder contatar agora com as novas tecnologias, já não é só por telemóvel, por mail, para poder colocar alguma outra questão, marcar sempre uma consulta de seguimento se é uma situação que realmente requer um acompanhamento mais intenso, não marcar só daí a 2 meses ou 3, marcar uma consulta daí a 15 dias e tem de haver essa flexibilidade e essa disponibilidade, porque senão o tempo realmente... Sim, não sei se... Desculpe só interromper, só para fazer colocar uma questão. Até agora, até esta época do Covid, nós tínhamos sempre a percepção de que as novas tecnologias, nomeadamente os computadores, eram um obstáculo à relação médico-doente. Neste momento, é a única forma de chegar até muitos doentes, é através precisamente das novas tecnologias. Mas, de qualquer forma, da sua experiência, no seu entendimento, as novas tecnologias podem ser aproveitadas como fator de humanização ou continuam a ser um obstáculo à relação? Seria um obstáculo, por exemplo, se eu, na consulta presencial, estiver a passar mais tempo a olhar para o ecrã do computador do que para o doente. Agora, como complemento, mas neste momento
neste momento é quase uma alternativa, porque as consultas presenciais são escassas. Mas pensando que isto é uma fase que vai ser transitória, portanto, no normal, as consultas presenciais serão o dia a dia. As tecnologias podem ser uma ajuda neste sentido. O doente saber, e não é preciso mais que o telefone, saber que pode contactar comigo em qualquer altura para tirar qualquer dúvida, qualquer questão que surja, seja com medicação, seja com sintoma, dá uma garantia muito maior ao doente do que se souber que só vai voltar a falar comigo na próxima consulta, que é daí a 15 dias, ou um mês, ou 2 meses. Ou seja, se forem bem usadas, podem ser aliados, não podem ser substitutos da relação. Substitutos acho que não vão poder ser. Seria outra relação. Seria outra relação que não médico-doente. Não seria a mesma. O que é mais importante para que o tempo tenha qualidade quando adoecemos? E durante a experiência da doença, durante esse percurso que é frequentemente doloroso e de sofrimento? É assim, eu falo pela minha experiência, a minha experiência é assim, eu estive há 17 anos no São João, na parte de oncologia. Me ouvi bem? Com algumas interrupções. Sim. Pronto, eu sou seguida em oncologia no São João e a minha realidade é a realidade da oncologia do São João. E se alguém sabe como é que aquilo se passa lá, e os tempos de espera e as quantidades de consultas que os médicos têm, é brutal. Eles estão desgastados. Nota-se que para um médico estar ali, às vezes estão uma tarde inteira com, sei lá, 100 doentes. E assim, o doutor estava a dizer que, pronto, que era muito importante a qualidade do tempo que se passa com o doente. É assim, eu vejo que eles lá não fazem mais porque não podem, porque aquilo é impossível, aquilo é brutal. Mas assim, eles fazem, às vezes são consultas rápidas, porque eles têm dezenas de doentes e deviam, assim, não sei, ou colocarem mais médicos, ou não sei. Ana, e o que a Ana está a dizer, basicamente, é que o problema é um problema estrutural, é um problema do sistema e não das pessoas. Mas dentro dessas condicionantes, que de facto não são aquelas que seriam as ideais, e que não são aquelas que são desejáveis, dentro dessas condicionantes, não é? O que recorda-se de elementos, de fatores que fazem a diferença nessa relação, mesmo dentro desse tempo que é limitado, dessas consultas mais rápidas? Há alguns aspectos que a Ana recorda que fazem a diferença nessa relação e que dão mais qualidade a esse tempo, ou considera que é impossível, nessas condições, haver essa qualidade? Não, é sempre possível. Eu tenho médicos e tive médicos fantásticos, que são a minha oncologista, a minha primeira oncologista foi a doutora Margarida Damasceno, que faleceu recentemente, no fundo ela foi sempre como uma pessoa apaziguadora. Bem, calma, nós estamos aqui, e eu estou aqui, e vamos fazer o melhor possível dentro deste cenário. E se não correr bem, nós temos alternativas. Havia sempre uma janela que se abria. Exato, ela nunca se fechou, ela sempre dentro das possibilidades dela, e aquilo é um inferno, o São João é um inferno, sempre há sempre aquela palavra, nós vamos conseguir, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, há sempre alternativas. A sensação de que se caminha acompanhado, não é? A sensação de estar a caminhar acompanhada, não estar sozinha.
são as palavras dos médicos. Por exemplo, o meu hematologista, o Dr. Fernando Príncipe, foi sempre uma pessoa que eu estou presente, eu estou aqui, qualquer coisa apareça cá, é assim, não há, portanto, não havia videochamadas, nem há, não se faz isso, mas qualquer coisa apareça aqui no São João, eu estou sempre disponível, isso, portanto, assim, eu acho que a diferença da qualidade do tempo é mesmo da parte dos profissionais estarem dispostos, e isso vê-se quando um médico faz aquilo que gosta de fazer, e o doente sentir-se acompanhado, isso é extremamente importante, porque É fundamental. Ou seja, o que dá qualidade ao tempo é a relação. é a relação, sem dúvida. E seja ela coadjuvada ou não por tecnologias, é a qualidade da relação que dá qualidade ao tempo, não é? E eu passava a palavra à Margarida e perguntava à Margarida o que é que tem, enquanto psicóloga e que tem lidado com áreas tão difíceis como precisamente a oncologia, o luto, as doenças neuromusculares, o que é que de facto tem impacto na qualidade do tempo? E pensando um pouco na medicina narrativa e nas categorias narrativas, eu destacava aqui alguns aspectos, gostava que a Margarida também integrasse na sua reflexão: a importância do espaço, da luz, da cor, do silêncio, do toque, da escuta, enfim. Sim. Eu acho que a Ana tocou num ponto fundamental e eu não queria deixar de salientar. Há uma palavra que também já foi abordada pelo Dr. Dilermando, que é disponibilidade. E a questão foi de encontro a isso. Com certeza que naquela azáfama, que são aquelas consultas todas de oncologia, em muitos momentos, apesar do pouco tempo, a Ana sentiu que as pessoas estavam lá e que efetivamente eram pessoas que continuavam a acompanhá-la no seu percurso de doença. Claro que em ambientes, como a Ana também descreveu bem e que nós todos conhecemos um pouco, nós não temos de todo as condições ideais, muitas vezes. Nós vamos criando as condições possíveis, sendo que, efetivamente, o espaço é muito importante. Aliás, eu acho que nós todos nos reinventamos agora nesta crise, em tudo, no tempo, nos tempos, no espaço, em todos estes aspectos. Mas todas estas variáveis acompanharão a disponibilidade de quem está, a disponibilidade do profissional que está com o doente. Por isso que também é importante avaliar como é que é o meu momento naquele momento. E os profissionais também têm momentos que não são bons momentos, mas se perceberem isso, e isso é uma ajuda também que muitas vezes os próprios profissionais pedem, se perceberem isso, também vão conseguir comunicar com o doente de uma forma, de tal forma que o doente não se vai sentir defraudado. É evidente que o espaço, sempre que possível, um espaço de privacidade. Nós cuidamos de pessoas em processos de doença, em momentos que são muito íntimos e muito privados da vida da pessoa, porque o sofrimento, quer físico, quer emocional, é um sofrimento que é muito exposto, porque a medicina muitas vezes é muito invasiva, a prática médica, mas que também tem que ser respeitado nas dimensões de privacidade que ele comporta. Portanto, assegurar na medida do possível privacidade, sempre que possível pedir para não sermos interrompidos. Como dizia o Dr. Dilermando, perturba mais olhar num computador do que fazer uma videoconsulta, é evidente que sim. Se temos um telefone, se estamos de chamada, explicar isso à pessoa, permitir os silêncios que normalmente são perturbadores, porque um minuto de silêncio pode ser uma eternidade para o interlocutor. O toque, eu acho que nós temos muitas formas de tocar e acho que não é, e então agora nesta época da não presença e do não toque, nós todos percebemos que tivemos que quase reinventar as nossas formas de expressar o afeto, de expressar a disponibilidade. Nós temos muitas formas de tocar o outro sem ser pelo toque. O toque eu acho que também é muito avaliado em função da pessoa que nós temos e de como ela vai receber o toque e também de como o profissional se sente com o toque. É óbvio que eu estou a falar enquanto psicóloga, porque se for um profissional da área médica, muitas
muitas vezes tem mesmo que tocar no doente. E acho que nós conseguimos, estando disponíveis e tendo também e conseguindo aceitar que o nosso tempo muitas vezes também é um tempo em que estamos cansados, em que tivemos um dia mais difícil, mas tomarmos consciência disso ajudará sempre. Margarida, e há espaço, na maior parte das instituições de saúde, há espaço para esse tempo de reflexão e de autocuidado dos profissionais de saúde? Na verdade, vai havendo algum espaço, até porque os próprios profissionais vão eles também solicitando esse espaço, porque vão percebendo que é uma ajuda no exercício da sua prática profissional e que é uma mais-valia para o doente, para a família, mas também para si próprios. É evidente que muitas vezes não há, sobretudo em serviços em que têm poucos médicos, muitos utentes, um volume de consultas elevadíssimo, esse tempo é escasso, mas esse tempo pode ser integrado em alguns momentos nas próprias reuniões das equipas, porque as equipas se reúnem regularmente para fazer discussão clínica. Pode haver um bocadinho para este debriefing, para este brainstorming emocional. Se houver essa consciência de que as reuniões de serviço podem ser usadas para isso. Exatamente. E se houver disponibilidade, como a Margarida há pouco falou também. E pode não ser o tempo todo, pode ser um momento. Eu penso que aqui o papel de quem lidera as equipas também é muito importante, porque se quem lidera as equipas valorizar esta dimensão e esta importância do tempo que os profissionais também precisam para si, porque são pessoas que dão tempo à outra pessoa e estão disponíveis para o outro, mas que também precisam deste tempo para se cuidar a si próprios. Penso que quando as lideranças também valorizam estes aspectos, será mais fácil. O que eu tenho sentido é que estas dimensões são cada vez mais solicitadas da parte dos profissionais, este espaço de reflexão destas variáveis todas. E provavelmente, dada a pandemia que estamos a viver, esse espaço e essa necessidade ainda é maior e ao mesmo tempo torna muito mais visível o quão contraditório é querer encolher o tempo de cuidado para cada doente, quando de facto para se cuidar é preciso tempo. E veio esta pandemia e de repente virou tudo ao contrário e mostra como o tempo não é aquele que nós queríamos que fosse, rápido e acelerado, e é o tempo que tem que ser. Até e como as variáveis do nosso tempo, porque nós todos estamos a viver esta pandemia, como as variáveis do tempo, e aqui eu introduziria a questão, o tempo que todos vivemos, também exigiu de nós uma adaptação num curtíssimo espaço de tempo e todos nós, inclusive eu, não é, na área da psicologia, em que de facto a consulta presencial é sempre privilegiada e tenho-me surpreendido com a riqueza de algumas consultas não presenciais, inclusive de primeiras consultas. Então agora, provavelmente, Susana, desculpe-me só interromper, provavelmente aí numa primeira abordagem a não presença poderá ajudar a quebrar alguns tabus, ou acha que não? Eu acho, a minha percepção e a reflexão que eu tenho feito vem de encontro a tudo o que nós falamos aqui, desta questão da disponibilidade. Há pouco, quando questionavam o Dr. Dilermando, o Dr. Dilermando parece que me leu o pensamento, que é muito mais perturbador um telemóvel a tocar no espaço de consulta, um monitor de computador para o qual nós olhamos sem olharmos, sem dirigirmos o olhar para o doente, do que estarmos a fazer uma videoconsulta. Eu penso que aí não tenho tanto essa percepção que possa ser mais fácil para algumas pessoas. O que eu tenho sentido é que as pessoas começam com alguma inibição, porque efetivamente nunca me viram, não viram a minha cara, que é uma dificuldade que mesmo no contacto presencial hoje em dia, nos hospitais e nos centros de saúde e nas instituições de saúde, nós andamos tapados e as pessoas quase que somos todos iguais. Portanto, noto alguma inibição inicial, mas à medida que a consulta vai fluindo, as pessoas de facto partilham e agradecem
agradecem pelo cuidado da consulta, agradecem pela nossa presença nos cuidados de saúde. Eu tenho tido experiências interessantíssimas. Se calhar, a partir dessa ideia da Margarida, de que tem tido experiências interessantíssimas e que estamos todos a viver esta situação e estamos todos a reinventarmos-nos e a aprendermos, eu gostava que vocês fizessem todos, os três, um comentário breve, porque já estamos em cima da hora, um comentário breve sobre que tempo é este que nós estamos a viver hoje, nesta época de pandemia, no sentido de uma reflexão para o futuro. Eu sei que estamos ainda a viver este presente e, portanto, esta reflexão é necessariamente uma reflexão frágil, mas o que é que nós aprendemos e o que é que nós vamos querer esquecer? E provavelmente muitas das coisas que estamos a viver nós vamos esquecer exatamente porque são traumáticas e por isso é que é importante registarmos por escrito. Mas o que é que nós estamos a aprender desta experiência que podemos levar para o futuro em termos de qualidade de tempo nos cuidados de saúde? E começava se calhar pela Ana, que não sei se tem tido a experiência de que a Margarida falou, da teleconsulta, das consultas à distância. Todas desmarcadas. É a experiência da não consulta. É a experiência da não consulta. Elas estarem todas desmarcadas e é assim, eu acho que é um tempo mesmo, como disse a doutora, é de nos reinventarmos e aprendermos com isto tudo, porque nós precisamos todos muito uns dos outros e cada vez mais, e assim, se não podemos estar presencialmente juntos, estaremos de outra forma, é assim, o que importa é mesmo a vontade e precisamos todos muito uns dos outros, cada vez. Isso vê-se no dia a dia que nós precisamos mesmo muito uns dos outros, desde a mercearia, do talho, nós estamos todos dependentes, nós vivemos numa sociedade, ok? Nós estamos todos muito dependentes uns dos outros, cada vez mais. Temos que reinventar, temos que alterar, mudar as coisas, porque temos que aprender a viver esta uma nova realidade e acho que vai durar algum tempo mais. E não sei se as coisas irão ficar exatamente como eram antes. Tenho as minhas dúvidas, mas temos que aprender tudo e aprender e tirar o melhor desta experiência. Então, das palavras da Ana, posso concluir que um dos aspectos importantes que nós levamos para o futuro é tomarmos consciência de quão importante é a presença do outro, seja essa presença através de um ecrã, seja a presença presente, mas como é importante sentir a presença do outro, não é? Eu gostei muito quando a Margarida disse, quando estou na instituição estou mascarada, não é? Tenho a máscara a proteger-me e de repente estou numa teleconsulta e estou sem a máscara. E como é importante ver a cara da pessoa, os olhos, ouvir a voz e sentir os gestos, não é? Que acompanham. Sentimos falta agora disso, porque nós tínhamos isso como um dado adquirido e isso de repente. Ou seja, agora torna-se mais evidente como isso é importante. É importante. Temos como um dado adquirido, não refletíamos sobre isso e agora temos que refletir, porque temos a ausência disso. Nós só damos falta, só sentimos falta das pessoas quando as perdemos, quando uma pessoa morre na nossa família, que nós sentimos aquela falta que ela nos faz, da mesma forma que a nossa vida, tal como nós a vivemos, achamos que não vai mudar e que não há nada, e de repente aparece um vírus e que, sei lá, transforma tudo que nós tínhamos como adquirido, a nossa liberdade, as nossas vontades, as nossas necessidades, tudo transformou. Fica tudo transformado, é verdade. Eu colocava agora a questão ao Dilermando, pensando que, curiosamente, este vírus tem sido bastante, perverso, no sentido de que tem atacado principalmente os mais idosos e, como nós sabemos, a população mais envelhecida é também aquela que tem mais doenças crónicas. O que vai chamar a atenção para a importância dos cuidados primários e dos médicos de família e das unidades de saúde familiares. Curiosamente, esta distinção que nós tínhamos até há pouco tempo, de que uma coisa são doenças agudas, infecciosas, outra coisa são doenças crónicas, este vírus veio dizer, atenção, porque quanto mais doenças crónicas as pessoas tiverem, mais vulneráveis vão estar a vírus como este, não é? Então eu fazer a mesma pergunta, o que é que vamos levar de aprendizagem para o futuro? Pelo menos
que se consiga agora pensar? Eu tenho alguma dificuldade em responder essa pergunta em sentido muito convicto, porque não sei ainda o que é que vem aí, o que é que vai acontecer e que ensinamentos vamos ter. Que as coisas mudaram muito. Eu, antes de iniciarmos a gravação, estava a dizer como foram os primeiros tempos do estado de emergência, quando se desmarcaram as consultas e eu tinha que ligar para os doentes todos a dizer que não ia haver consulta, se precisavam de alguma coisa, o que é que podia fazer, passar medicação. E eu chegava ao fim do dia, do turno, porque agora estamos a fazer turnos, horários em espelho para não nos encontrarmos todos no centro de saúde, e eu chegava ao fim daquelas horas mais cansado do que se estivesse a fazer consultas. Mais cansado, mais baralhado, mais confuso, porque aquilo não era completamente fora da rotina. Agora, enfim, já. E também isto, como a todos, também me assustou particularmente no início. O que é que vinha aí, ninguém sabia, e foi assim um medo que também me apanhou a mim, e agora, entretanto, as coisas já acalmaram. Em relação ao futuro, eu digo, não sei o que é que vai acontecer, se as coisas vão mudar, não sei quando é que vão mudar, quando é que vão voltar a algum normal, e se esse normal vai ser muito diferente ou não do anterior. Provavelmente sim. Eu queria, se calhar, ressaltar aqui uma coisa a propósito dos idosos, que realmente será uma das coisas mais impactantes da situação atual. Os idosos são, não digo abandonados, mas são, enfim, por receio que sejam afetados, deixados sozinhos, alguns, os que vivem sozinhos, em casa. Têm os filhos que vão lá, deixam a comida nas escadas e vão-se embora. E lembro-me de um exemplo recente, uma senhora à volta de 90 anos, que me ligou insistentemente a saber se a consulta que tinha no hospital esta semana tinha sido desmarcada, porque ela sabe que nós podemos espreitar lá no sistema para informar. Porque não tinha recebido nenhuma desmarcação e estava preocupada. No fundo, aproveitava os telefonemas para desabafar, para contar o que é que acontecia, porque o filho não a deixava sair à rua, sequer a dar uma voltinha, dizia para não podia falar com ninguém, tinha de levar a máscara e as luvas, e ela passava o tempo todo em casa. Uma senhora que, apesar de ter os 90 anos, 89 se não me engano, ainda era ativa e ainda saía todos os dias de casa e ainda fazia. E isso vai ter repercussões no futuro no presente e no futuro, não é? Estará esse abandono está a ter graves repercussões. Estará a ter repercussões, porque se as pessoas realmente são frágeis e se é verdade que a situação atual também implica um maior cuidado com essas pessoas, deixá-las quase ao abandono, não digo ao abandono, porque neste caso a senhora não estava abandonada, mas sem relação nenhuma, porque não há talvez um exagero de cuidados que não permite que sequer haja um convívio, ou um telefonema, ou mais telefonemas. E então, se calhar, isso é um dos ensinamentos para o futuro, é recordar, primeiro, o abandono é que já estavam votados antes, não é? A maior parte dos idosos, sim, e que muito foi abandonados. agravado, porque mesmo agora agravado, que tinham apoio, seja de familiares, seja de instituições que davam apoio, e que deixaram de dar. Portanto, os que tinham algum apoio, alguns deixaram de ter. Perderam, não? E isso numa idade em que o tempo tem outro valor, dizia no mesmo texto o Sr. João Albano Tunes, à medida que a idade avança, vai-se valorizando o tempo de outra maneira. Eu não me admiro, e temos visto algumas reportagens na televisão, que as pessoas, os mais idosos, os mais vulneráveis, aqueles que é suposto ficarem em casa, saiam e alguns digam, pois eu
agora também tenho é que aproveitar este tempo que me falta. Prefiro Isso é uma realidade. adoecer. Muito obrigada. Terminamos, se calhar, então com a Margarida e depois a Paula também dirá umas palavras relativamente a esta questão do que é que levamos para o futuro, embora estejamos ainda embranhados neste presente. Que aprendizagens é que estamos a fazer? Sim, eu acho que, e é a propósito do tema, eu acho que nós vamos precisar de tempo. Há duas palavras que me vêm assim no imediato, que é adaptação e resiliência, porque de facto nós tivemos uma exigência de adaptação num espaço de tempo quase recorde, mas é uma adaptação estranha, porque nós estamos a adaptar a uma normalidade que ainda assim é normal, portanto não é a normalidade que nós conhecíamos. Muitas pessoas tiveram que levar todo o tempo dos períodos que tinham na sua vida e todos os espaços para dentro de casa. E isto de facto é um desafio enorme. A outra palavra, e aproveitando aquilo que o Dr. Dilermando disse sobre os idosos, eu acho que vai ser um desafio equilíbrio. E nós na saúde mental procuramos sempre o equilíbrio, a estabilidade, o melhor possível, o que for possível. E este equilíbrio entre os cuidados que nós temos que ter para proteger alguém de uma doença que pode ser ameaçadora da sua vida, mas os cuidados que não podemos abandonar do afeto e da presença, porque nós sabemos que as emoções, os afetos, a solidão também têm consequências devastadoras para as pessoas. E acho que o esquecer, se calhar, não é tanto o que nós temos que esquecer. Nós na saúde mental falamos muito do transformar, mas efetivamente parece-me que acho que só o tempo nos vai dar algumas respostas a todos, só o tempo. Muito obrigada. Eu penso que com essas palavras podemos terminar aqui esta conversa, embora pudéssemos ficar aqui a conversar sobre muitos mais aspectos do tempo. Paula. Sim, acho que foi a Margarida deu o mote final que foi o mote inicial, não é? Rematou com o nosso mote e acho que de facto se há alguma aprendizagem que nós podemos para já começar a ter é que esta imposição normativa que o tempo nos tem dado pode ser o princípio para nós por comparação percebermos aquilo que é realmente importante e a aprendizagem que nós podemos também ter é de, com base nesta premissa, podermos agir de forma diferente quando tudo voltar ao normal antigo. Que nunca será, como a Ana disse, e eu concordo com a Ana, nunca será exatamente o que era antes. Sim. mas será uma outra normalidade. Claro. Poderemos voltar. Sim, Ana, diga. Todos nós, sociedade em geral, temos de estar muito, muito atentos à saúde mental da sociedade, porque as pessoas estão a atravessar todas, assim, nós estamos todos a viver isto muito intensamente, e então ainda não tivemos tempo, não demos tempo ao tempo para ver o que é que o embate que nós estamos a sentir. Portanto, a saúde mental vai precisar de uma grande ajuda e vamos precisar de todos de ajuda, porque não é fácil. Não é fácil. Só o tempo é que nos vai dizer também o que é que nós precisamos. O que ficou desta adaptação, o que ficou que pode ser construtivo, o que ficou que foi destrutivo. E, efetivamente, eu acho que nunca tanto como antes nós estamos todos, no fundo, a viver isto, mas esperando que o tempo também nos traga algumas respostas. E no fundo é procurar focar-nos nas três palavras que a Margarida trouxe aqui para a conversa e que se prendem com a relação que a Ana focou como essencial nos cuidados de saúde e que se prendem com a necessidade que o Dilermando chamou a atenção a disponibilidade, não é? O valor da disponibilidade. E as três palavras foram adaptação, resiliência
equilíbrio, penso eu, não foram, Margarida? Pronto. E é com adaptação, com resiliência e com equilíbrio que vamos terminar este podcast, esperando reencontrar-nos em breve presencialmente, se não for possível, virtualmente. Para dar voz a outros temas. Muito obrigada por terem Muito aceitado o convite. Obrigada, até à próxima. Obrigada. Obrigada.